Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Vamos iniciar hoje o nosso treinamento aqui da retaguarda do PDV Legal. Bom, todos vocês já sabem, né, o link para entrar, pdvlegal.com.br. Aqui a gente vai colocar o usuário e senha, né? Lembrando que esse aqui é o usuário da nossa base de testes. Cada cliente tem seu próprio usuário e a gente também tem os usuários criados para as bases desses clientes. Cada usuário é criado ali dentro da base de dados do cliente específico, e aí aquele e-mail, né, seja fictício ou real, fica vinculado àquele banco de dados. Vamos acessar a nossa aqui. Essa é a visão geral que nós temos quando entramos no PDV Legal. Essa tela aqui do dashboard, ela é uma tela que gera bastante informação para a gente, principalmente ali para tirar um relatório rápido para cliente, né? Tirar alguma dúvida dele. Vamos entender aqui qual é a disposição dela aqui. Bom, aqui na parte superior, a gente vai ter esse alerta, que às vezes ele pode constar que é o quê? Ele está apontando produtos que estão com algum erro de cadastro, principalmente no que se refere a informações fiscais. Se eu clicar sobre ele, ele me mostra que eu tenho interesse em produtos. Clicando aqui, ele vai jogar lá para a tela dos produtos que estão com cadastro errado. Ele apontou todos os produtos que estão com cadastro errado. Clicando aqui nessa exclamação novamente, ele vai me dizer, ó, o que está errado aqui? Está com ICM, está certo, CESP está certo, mas olha aqui a exclamação, ó. Aí, ó. Sim. Voltou. Já faz 20 até alguém aqui. Vamos lá. A filial aqui, ó, tá o quê? Tá com uma exclamação, por quê? Porque tá sem imposto relacionado. Então a gente vem aqui e relaciona, tá vendo? Por que aqui eu tenho duas filiais? Porque aqui dentro eu coloquei meu sistema multilojas. Tá? O PDV Legal vai fazer isso. Geralmente o cliente vai ter uma lojinha só aqui nessa configuração. Mas no nosso caso, eu criei uma segunda loja dentro do PDV. Então, quando você tem a segunda loja, você vai ter filtros de filial para relatórios, para colocar preços de produtos igual a gente está aqui, para colocar imposto, né? Por que o imposto? Porque às vezes você tem uma empresa que ela está no Simples Nacional e outra está no regime normal, por exemplo, o imposto é diferente. Então, a gente consegue criar as duas configurações de imposto e depois alterar respectivamente a cada empresa. Tá? Por isso que ele tem esse segundo campo. Mesma coisa, vocês estão vendo até os modificadores, ó, eles podem ser diferentes dessas empresas, né? Mas beleza, vamos colocar aqui o que está faltando, né, na situação tributária. Lembrando que, se for um produto, se o sistema seu tiver habilitado a parte fiscal, e o campo NCM ou o tributário não tiver preenchido, o produto simplesmente não vai aparecer lá na tela de venda, tá? O campo SES também é importante, porque ele pode dar erro na hora de transmitir a nota fiscal. Bom, quando eu gravar aqui, vocês vão ver que automaticamente de 13 vai cair para 12, ó. Vou voltar lá. Caso aquele acabou bugando, ele sumiu, mas aqui, daqui a pouco, quando eu fizer login, vai aparecer aqui de novo, que tem 12 produtos errados, tá bom? Mas aqui eu só para vocês terem a noção de onde nós corrigimos isso. Aqui na parte superior ainda nós temos esses comunicados oficiais. Aqui eu não tenho nenhum cadastrado, mas os comunicados oficiais é o seguinte. Vamos supor que os clientes eles vão passar por uma atualização, né, que a gente depende, sei lá, de fazer uma configuração na retaguarda dele. Aqui eu consigo mandar um comunicado oficial para aparecer para todos os clientes, um grupo de clientes que eu queira, vai aparecer na tela inicial dele, tá? Até que ele dê o OK de ciência. Continuando aqui, a gente tem a parte do login do usuário, né? Aqui vai me dar a opção de alterar a senha, configurações do usuário. A configuração do usuário aqui, na verdade, nem a configuração do usuário, né? Um atalho para configurações, que ele vai lá para baixo. Depois a gente vai ver melhor. Tá? Então, você tem bastante informações aqui também. Listou as duas filiais, aquele listou as filiais que eu posso olhar, né? A última sincronização e tal. Só que é interessante depois vocês mesmos mexer. Tem muita coisa que é autoexplicativa
E vocês mexendo, vocês vão tendo noção do sistema. Voltando aqui ao dashboard. Aqui o dashboard, vocês podem observar que a gente tem alguns filtros aqui, né? Filtro de data, hora, início, hora, fim. E aqui eu consigo escolher qual filial eu quero olhar. Como eu disse, a maioria dos casos a gente tem uma loja só, mas em alguns casos vocês podem ter mais de uma, como é o nosso aqui. Aí você pode escolher para qual que você olha. Vamos dizer que eu quero olhar só o RK Aqui eu posso montar o filial. Eu quero ver quanto foram os últimos 7 dias de venda. Aqui ele me listou os últimos 7 dias de venda. Hoje está mostrando zerado, por quê? Porque eu não tive venda ainda. Como que essas vendas acontecem? Lá no PDV, a partir do momento que a venda é fechada e paga, em alguns segundos essa venda sobe para cá automaticamente. Aí o cliente reclamou que algumas vendas não subiram. O que acontece? Quando você faz uma venda, vamos imaginar que você está sem internet lá, ou sua internet está oscilando. Ele não vai conseguir sincronizar. Então, aquelas vendas ficam lá na maquininha, aquelas vendas pagas. Uma vez que o sistema detecta a internet, seja no dia seguinte, daqui a 3 dias, ele vai subir essa venda automaticamente. Mas o interessante mesmo é o quê? Terminei de fazer o fechamento de caixa, ou antes de fechar o caixa, na verdade, eu vou clicar em opções na tela principal e clicar em sincronizar, porque eu vou forçar a sincronização de vendas, caso tenha alguma venda que não subiu. Isso você pode fazer com redundância e não tem problema nenhum, tá? Às vezes é comum o cliente falar, ontem eu fiz 50 vendas, só que o sistema está apontando só 49. Significa que 2 não sincronizaram, tá? Isso então sincronizar daqui a 3 dias vai dar diferença no caixa e vai botar para a data atual? Não, o sistema automaticamente vai colocar ela na data correta. Já a data passada vai ter certo. Mas para não ter esse tipo de dificuldade, que é raro, mas pode acontecer, o cliente pode clicar em painel Sync, tá? Que ele vai sincronizar as vendas. Continuando aqui, então vocês veem que eu tenho um filtro, que ele me mostra, por exemplo, tudo que eu vendi, lembrando o quê? Deixa eu botar um período maior. Vou botar aqui 90 dias. Olha, aqui em 90 dias eu tenho 123 mil de venda. O ticket médio, né, ele vai pegar a quantidade de pessoas e dividir o valor total de vendas em 123 mil. Como que ele pega esse total de pessoas? Não sei se vocês lembram, quando você vai imprimir conta, ele pergunta quantas pessoas tem na mesa. Se você não digitar nada, ele entende que é uma pessoa só. E se você digitar um número de pessoas, ele vai colocar lá dentro da quantidade de vendas. Por exemplo, eu tive uma mesa que teve 3 pessoas e ela pagou 150. Então, o ticket médio de cada pessoa é R$50. Ou seja, quanto cada um gastou ali na loja. Então, o sistema que ele pega o total da venda e faz uma média geral. Tá? Logo embaixo nós temos os cancelamentos. O que seria esse cancelamento? Às vezes vocês podem confundir aqui o seguinte: cancelamento é o quê? É uma venda que eu fiz e cancelei? Não, não é. São produtos que eu cancelei dentro de uma venda. Ele vem para cá, tá? Quando eu cancelo uma venda já feita, ela é um estorno. Então tá aqui, ó. Nós tivemos 6 estornos no período, tá? Ailton, esse valor total já está descontado do cancelamento do estorno? Sim, esse aqui é o valor líquido já, de quanto você faturou naquele dia. Se eu clicar aqui em cima, ele vai me dar aqui, ó, um gráfico, né, do que eu recebi em cada forma de pagamento. Aqui, inclusive, eu tenho mais filtros, olha, eu posso filtrar pelo terminal. Eu quero uma análise de uma máquina específica, né, quero uma informação rápida de uma máquina. Você pode vir aqui. Os usuários, né? Não sei o nome da máquina que o cara tá, mas o seu login dele. E aqui o tipo de venda. Se eu quero uma venda de balcão, entrego mesa, tá? Aqui também vai ter o filtro de loja, se necessário. Descendo, ele vai me dar aqui, ó. Eu tive 268 vendas, 30 mil reais em acréscimo, ou seja, 10%, 802 de desconto, tá? Que aí chegou nesse valor de 123 mil. Aqui eu tenho cada vendinha que eu passei, eu tenho aqui. Aqui é muito interessante, que às vezes você no plantão, o cliente vai falar, é uma mesa sumiu, não sei o quê. Você pode vir aqui, ó, descobrir se realmente essa mesa sumiu. Aqui, por exemplo, mesa 1. Mesa 1 está aqui, ó, ela foi recebida 8/4, às 10h37, né, nessa filial, pelo usuário suporte. O valor dela, total de 10% ela pagou. Quer um detalhe? Clica nesse documentinho. Ele me abre outra aba.
com todas as informações daquela comanda, né? Ou seja, o ticket foi impresso para o cliente. Aqui eu tenho os itens que foi lançado, como ela foi paga aqui em dinheiro, né? Data e hora, usuário, o terminal que foi usado nela, o nome da maquininha, a hora que ela subiu para o cloud, tá vendo? Olha que interessante, ela foi paga às 10h37, mas ela só subiu para o nosso retaguarda às 10h39, demorou 2 minutinhos para poder fazer a sincronia. Né? Ou se não é porque demorou, é porque ele faz em lotes, então ele faz de tempo em tempo até para não pesar ali o sistema. Então a gente tem essas informações aqui, né? Voltando, vamos voltar ao dashboard novamente. Clicando aqui em ticket médio, esse aqui não me dá nenhuma informação. O cancelado me dá. Ele vai mostrar aqui todos os cancelamentos que eu tive. Olha que interessante, olha. Aqui eu sei, por exemplo, que a Ailton foi o que mais cancelou produtos, ó. Total de cancelamentos. E aqui, ó, todas as comandas que tiveram itens cancelados. Isso é muito legal, porque se eu clicar aqui nesse documento, ó, ele mostra, ó, essa comanda teve esses 3 itens cancelados. Ela se tornou uma comanda zerada. Tá vendo? Então, aqui eu também consigo ter o lastro de todas essas informações. Mesmos filtros. Aqui em estudo, a gente também tem a mesma visualização, ó, de comandas canceladas, aqui com as comandas estornadas, né? Eu paguei elas e depois eu estornei. Tá vendo? Deixa eu só falar uma coisa que talvez eu possa ter confundido na mente de vocês. O estorno é depois que a comanda é paga. O cancelado é quando eu cancelo um item ou uma comanda antes de pagar, tá? Só recapitulando essa parte. Beleza. Aqui embaixo eu tenho gráfico de produtos mais vendidos. Aqui eu vou ter produtos por hora, me dá esse gráfico em linhas aqui. Né? Por exemplo, me diz que o meu maior pico de venda foi às 11 horas da manhã, período que eu mais vendia. Meu gráfico aqui também, por forma de pagamento. E por último, meu gráfico filial. Caso eu vou ter uma loja só, que deu a barra só de um. Isso aqui é importante, às vezes, quando o cliente tem multilojas. Continuando aqui, a gente tem a abinha financeira. Na abinha financeira aqui, ele te mostra aqui, de cara, realizado. Realizado é o quê? Eu faço meus lançamentos lá no financeiro, por exemplo, contas a pagar e receber. Uma vez que eu paguei e recebi, isso são os realizados, né, que eu quitei, efetuei pagamento ou tive o recebimento real, ele vai mostrar que foi realizado. Né? Aqui ele mostra no período, eu paguei 13 mil e recebi 6 mil. Mostra o gráfico aqui. Claro que o nosso aqui não está 100% porque a gente não tem informações reais. Aqui a gente tem a previsão. Previsão é o que a gente tem a pagar ou a receber. Ele mostra aqui no gráfico também, né, algumas informações. Lembrando que isso aqui é apenas um relatório, tá? Um relatório rápido, no caso, né? Você vai ter relatórios mais analíticos aqui no relatórios. E para você fazer as citações também, você vai usar as telas do financeiro, tá? Aqui um botão interessante, a gente tem também o calendário. Ele me abre essa outra janela aqui, ó, que ele mostra um calendário meu que eu tenho a pagar e receber. Olha que interessante. Ele está dizendo que nesse dia eu tenho um saldo de 106, tenho a receber 110, né? E a pagar 3,52. Vai sobrar naquele dia 106 reais. Tá bom? Isso aqui o cliente ele pode navegar aqui, ele pode mudar aqui por semana, dia, lista, tá vendo? Isso é bem interessante também. Vamos voltar lá no dashboard financeiro, previsão. Então aqui a gente viu aqui como funciona essa parte. Estoque, que é o pé da letra, né? O estoque. Aqui ele mostra quantos produtos eu tenho cadastrado com controla o estoque, quantidade de produtos abaixo do estoque mínimo. O estoque mínimo é o quê? Lá no cadastro de produto eu defino o mínimo que eu vou ter no estoque. Exemplo, a Coca-Cola eu faço pedido toda sexta-feira. Eu sei que de sexta a sexta eu vendo em média 150 latas, então eu quero um estoque mínimo de 180, para não ter perigo de ficar sem. Aí quando está chegando próximo o período de fazer pedido, o cliente vai puxar um relatório de abaixo do estoque mínimo, o que o sistema vai falar? Olha, você, no seu estoque, você tem 30 latas, o seu estoque mínimo é 180. Recomendo que você compre 150 latas. Inclusive, ele vai pegar o preço do último custo que você pagou e vai te apontar. Ele vai falar, ó, na última vez você pagou R$3 por lata, você precisa comprar 150, então você vai gastar R$450.
Então, ele vai listar tudo aqui para a gente poder se organizar, tá bom? Estoque negativo é quando o produto ficou abaixo de zero, né? Ele está calculando ali menor. Existe configuração para que isso aconteça? Existe. Eu consigo configurar no sistema para que quando o produto chegue a zero, ele não venda mais, né? Isso é muito pouco comum usar, por quê? Vamos imaginar um restaurante que fez um pedido lá da Coca-Cola ainda, só que ela não foi entregue na sexta, entregue no sábado. E no sábado, o estoquista não trabalha, ou seja, não vai dar entrada de nota no sistema. O sistema não vai deixar vender mesmo tendo a Coca-Cola. Então, o ideal é que ele fique desmarcado. E quando o estoquista, vamos imaginar que chegou a Coca-Cola lá, né? Chegaram 200 latas. E quando o estoquista foi lançado no outro dia, tinha menos 30 latas. Quando ele lançar aquilo, vai pagar os 30 e vai ficar um estoque de 170, que é o estoque real. Então vai bater tudo certinho. Vai acertar o estoque. Claro que você pode ter um cliente ou outro, um depósito, uma padaria, um mini mercado, que queira que isso aqui bloqueie a venda. Então, isso vai de caso para caso, tá bom? Mas claro que tem que explicar muito bem ao cliente, porque às vezes ele não tem noção dessa dinâmica, tá? Aqui ele expande mais aqui também, eu cliquei aqui, ó, sinalzinho de mais, preço versus filiais, ele me abre aqui a tabela de preços dos produtos. Se tem uma coisa depois de vocês mexerem aí também, posso alterar o preço do produto por aqui, não preciso ir item a item, tem que aumentar o preço de todas as minhas bebidas, eu boto bebidas filtro, ele me lista todas as bebidas, eu posso alterar o preço delas aqui. Tá? Aqui, inclusive, ele me mostra o custo que eu tenho para ela, né? E qual é o meu lucro. Né? Aqui na frente ele está dizendo, por exemplo, do barril de chopp eu tenho um lucro de 3.800%. Fechar essa tela. Logo aqui na frente a gente tem pessoas. Eu acho que dentro dessas abas aqui do dashboard, esse aqui é um dos mais importantes. Por quê? Aqui eu consigo pegar 10% da pessoa, do caixa, dos garçons, consigo fazer um pente fino em tudo que o caixa recebeu ali, se ele fez sangria, eu consigo essas informações tudo aqui em pessoas, né? Você coloca o período, como eu disse, pode filtrar para um usuário específico ou para uma máquina específica também. Bom, aqui ele está dizendo o total de vendas que eu tive, né? Tive 4 entregas, aqui cada usuário, tá vendo? Se eu clicar no maisinho aqui, ó, ele me expande informações. Ó, o Ailton aqui, quanto ele recebeu em cada forma de pagamento. Eu acho que eu não vou ter aqui, deixa eu ver se vai aparecer, algum usuário que tenha feito sangria. Acho que não vai ter nenhum sangria aqui não, isso aqui estão todos zerados. Quando a gente faz sangria, aqui em dinheiro vai estar um sinalzinho de mais. Aí a gente vai clicar e vai expandir igual isso daqui. Aí vai apontar todas as sangrias que o usuário fez. E ali você tem ali o total, né? Ele fez 5 sangrias, cada um de R$5, aquele de R$100, né? Vai ser R$500 do caixa e a descrição de cada uma das sangrias. Então, essa tela é muito útil para isso, tá? Aqui eu tenho as comissões, me dá a comissão bruta de cada usuário, as vendas por atendente também, né? Venda por entregador, tive uma entrega que quem entregou foi o Ailton, tá bom? Então, essa tela aqui, ela ajuda muito a uma visualização rápida do que está acontecendo lá no salão e para puxar algumas informações de usuário. Tá? Somente se a gente fizer a comissão, você pode mostrar dessa tela aqui, que ele olha no celular dele, é bem mais prático. A última abinha aqui é a abinha de equipamentos. Ela vai numa outra janela. O que isso mostra? Isso aqui mostra, vamos imaginar que o cliente tenha 10 máquinas. Aqui vai mostrar quantas máquinas estão ligadas naquele momento, por aí que eu consigo acompanhar. Está dizendo que na minha base eu tenho 7 máquinas, ó, se eu expandir aqui todas as máquinas. Está dizendo que somente uma está online, todas as demais estão offline. Aqui está online o D2, está vendo? Então isso aqui às vezes serve, vamos supor que o cliente chegou para você, eu vou botar a máquina da Stone quebrou e eu vou botar uma nova aqui. Então por aqui você vê a data da última venda dela. Logo, por exemplo, eu sei que essa máquina minha aqui, 12 do 12, é a mais antiga, tá vendo? Então, provavelmente, eu não estou usando ela faz muito tempo. Então, pode ser que essa que tenha saído lá do meu parque ali de equipamentos. Então, posso pegar e excluir. Como que eu excluo ela? Eu venho aqui, ó.
administrativo, filiais, vou na filial que ela está, que eu vi lá que é a web automação, meus terminais, o nome da máquina é Iago. Olha ela aqui, ó. Aqui a gente exclui ela. Ok. Quando eu excluí essa máquina do Iago, eu acabei de liberar mais licença de uso. Se eu atualizar aqui, ela já deve já assumido aqui também. Ó, já assumiu aqui, tá vendo? Tá dizendo que eu tenho 6 dispositivos vinculados à minha conta nesse momento. Mas como que eu sei o último dispositivo, quantos dispositivos eu tenho direito? Aí a gente volta lá em administrativo, filiais, entra aqui na filial novamente, vou em meus terminais, aqui ele já vai mostrar para mim. Eu tenho 6 equipamentos registrados, mas eu posso ter até 10 cadastrados, tá? Então significa que esse cliente aqui pode registrar mais 4 máquinas, tá bom? Então é assim que vocês vão fazer essa operação de limpeza, tá? Aqui se você clica aqui, você tem informações da máquina também, que dispositivo, o IP do servidor local que ela está puxando. Às vezes vocês perguntam, qual é o IP do centralizador? Existem 2 formas de olhar. Aqui por esse caminho de equipamentos, clicando aqui em cima, ele mostra o IP que ele está buscando no centralizador, né? Ou fazendo aquele caminho lá em administrativo filiais terminais. Lá também eu consigo ver a mesma coisa. Né? Então, clicando aqui, você consegue saber se essa máquina emite fiscal, utiliza NFC? Não, já tem que ela não emite fiscal. Essa máquina, ela faz o controle de delivery. Aqui, por exemplo, não mostra informação, só vou conseguir saber lá na outra tela que a gente vai ver depois, tá? Que mostra informações de dispositivos, né? Fabricantes, tamanho do dispositivo, etc. Vamos fechar aqui. Aqui tem os logs, só que é bem legal. Lembra quando o pessoal pede para vocês fazerem backup da máquina, para poder subir o backup? Ele vem para cá, ó. Junto aqui não tem nenhum, tá? Mas ele vem para cá, para essas pastinhas, e aqui o pessoal do suporte consegue pegar. Beleza? Vamos sair dessa tela. Então aqui a gente viu toda a parte de dashboard. As outras aqui eu não vou necessariamente explicar botão a botão, tá? Isso aí a gente vai ter aulas específicas para entender cada um, tá? O pessoas aqui é bem simples, tá bom? Então aqui em pessoas eu cadastro o quê? Cadastro clientes, cadastro fornecedores. Não preciso explicar o que é cliente e fornecedores, você já sabe. Aqui eu clico perfil de usuário PDV. O que é perfil de usuário PDV? Quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que eu tenho vários perfis, ó. Atendente, caixa. Lembrando que esses perfis são vocês que criam, tá? A princípio ele vem com um perfil só. Esses perfis de atendente poderiam ser o seguinte, eu vou criar aqui uma permissão, por exemplo, vou entrar nesse perfil atendente, na canetinha. E aqui eu digo, ó, esse cara ele pode receber dinheiro, ele não pode acessar cadastro, acessar cartão, ou seja, você faz o arranjo de permissões que o cliente quer que o usuário vai poder fazer. Eu tenho aqui o usuário caixa, que ele pode receber, mas ele não pode dar desconto nem cancelar. Mas eu tenho um usuário gerente que é o contrário, ele pode cancelar, dar desconto, mas ele não pode receber nenhuma comanda. Ou os garçons. Os garçons estão com as máquinas de cartão na mão, só que eu não quero que eles recebam dinheiro. Então, vou vir aqui nessa opção que é o permitir receber dinheiro de desmarque, que a gente vai poder receber em cartões na maquininha dele. Ou seja, as permissões estão presas aos usuários, não às máquinas. Os clientes sempre vão te perguntar isso. Então essa máquina é só de dinheiro? Você fala, não necessariamente. Ela é de acordo com a senha que o usuário coloca. Claro que é sempre bom o cliente marcar as máquinas, porque fica mais fácil o suporte, quando ele pede mais ajuda, e até mesmo para ele saber a máquina que ele está usando, né? Até porque algumas configurações são específicas da máquina, como se ela emite fiscal, vai ficar preso à máquina, não no usuário, e se ela controla os pedidos de delivery, também fica preso à máquina, tá? Então, aqui esses são os perfis do usuário. Aqui, os usuários PDV. O usuário PDV é o quê? O que vai usar o sistema de venda. PDV legal propriamente dito. Aqui os usuários, a gente cadastra o usuário e vincula ele lá ao PDV legal. Lembrando que esses usuários aqui, eles vão ter sempre a senha sempre de 4 dígitos, somente números, tá? Não pode repetir, até porque o sistema vai reclamar. E aqui, quando você cria, você diz, né? Qual filial ele pode acessar. Se tiver uma filial só, nem vai perguntar.
o perfil dele, aí o que você pode dizer se ele é um entregador. Ah, não, o cara chega aqui, eu quero ter um controle para os motoboys. Aí você vai dizer que ele é um entregador e vai criar um perfil próprio para motoboy, né? Para não ter, ter possibilidade do motoboy alguém usar a senha dele para fazer venda, tá? Até porque o motoboy dificilmente vai passar a senha para ele. Na tela de venda, de delivery, quando você vai fazer a expedição, ele pergunta qual é o nome do motoboy. E o nome do motoboy são listados, é justamente esses que estão marcados como entregador, tá? Aqui se ele está ativo ou não, sim ou não. E esse usuário ADM, admin. O que seria esse usuário admin? Não sei se vocês já repararam que na máquina de cartão eu tenho lá um botão chamado cadastros, né, que eu consigo cadastrar produtos. Só que, o que acontece? Quando eu clico nesse botão, ele pede para eu digitar minha senha de usuário PDB. Quando eu digito a senha de usuário PDB, se eu não tiver permissão, se eu não tiver esse vínculo feito aqui, ele vai me dar um erro, dizendo que eu não tenho acesso. O que seria esse vínculo? Esse usuário admin é o quê? Vocês estão vendo que eu tenho dois tipos de usuário. Tem um usuário PDB e tem um usuário ADM. Esse usuário ADM é todo aquele que acessa o retaguarda. Só acessa o retaguarda que tem senha aqui. Tá? Então, todo cliente nosso tem que ter uma senha nessa tela e uma senha lá no usuário PDB, ou seja, uma senha usuário ADM e uma senha usuário PDB. Quando eu crio o usuário PDB, o que eu faço aqui? Eu vou pegar, vamos imaginar aqui que o Diogo é o dono da loja lá. Tá vendo que o usuário ADM dele está em 1? Se o Diogo botar essa senha de PDB dele lá na maquininha, ele não vai conseguir entrar em cadastro. Pouca gente faz isso, mas é comum. O cara vai clicar ali, principalmente quando é o dono, o gerente, o seguinte. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, no usuário admin e achar o usuário do Diogo. Vamos supor que o Diogo seja esse usuário teste sistema. Vinculei, quando eu gravar, agora o Diogo ele consegue, lá na maquininha, entrar na parte de cadastro. E ele abre ali um navegador na própria maquininha mesmo, onde ele consegue cadastrar produto, alterar preço, puxar os relatórios, etc. Tá bom? Então, isso aqui é uma pegadinha interessante. Se algum cliente falar com você, não estou conseguindo acessar a tela de cadastro na maquininha, essa configuração qual? Lembrando que tudo que a gente faz aqui, a gente tem que ir lá na maquininha e baixar tabelas, tá? Principalmente quando for configuração. Voltando aqui, então a gente viu aqui o perfil do usuário PDB e o usuário PDB. Aqui embaixo a gente também tem os perfis do usuário ADM, né? Ou seja, quem vai usar a retaguarda. Então aqui é bem tranquilo. Aqui eu digo o quê? O que cada pessoa pode acessar? Ah, eu criei aqui uma senha para o estoquista. Eu quero que o estoquista acesse somente o estoque. Não quero que ele veja relatório de venda, não quero que ele tenha acesso ao dashboard, né? Então você cria todo o arranjo, né, de permissões dele aqui e depois vincula aqui no usuário ADM, de acordo com a necessidade dele. O interessante é quando vocês criarem os perfis, vocês darem nome aos perfis que tenham sentido, né? Por exemplo, administrador, aqui também vai gostar, mas administrador, gerente, estoquista, financeiro, né? Porque às vezes você tem empresa que é toda particionada. Você tem uma pessoa que só faz estoque, outra que só faz financeira, outra só faz pagamento. Então, pode ser que vocês sejam questionados quanto a isso. Eu não quero que o fulano faz pagamento, mas eu não quero que ela veja quanto foi vendido. Eu quero só que ela pague, tá? E aqui, se você observar, tem uma coluna aqui na frente, nos perfis, que mostra quantos usuários tem ali dentro, tá? De cada perfil, tá? Terminando aqui, a gente tem um usuário PDB aqui. O usuário PDB, o cadastro dele também é bastante simples, bem parecido com o outro lá, de usuários ADM, o cadastro é bem parecido lá com o usuário PDB, tá bom? Então aqui ele é bem simples de fazer. Aqui eu tenho a opção de dados pessoais não obrigatório. E o outro? O outro é o que? As lojas que ele pode acessar. Como eu disse, a maioria dos clientes é uma loja só, então vai precisar nessa opção. Mas vamos imaginar que o cliente tem uma rede de franquias. Nessa rede de franquias, vamos imaginar que tem lá o açaí do Iago. A Iago deu uma franquia de açaí e o Márcio comprou virou um franqueado dele. O Márcio vai ser obrigado a usar o PDB legal. Como ele é uma franquia, o cardápio do Iago vai aparecer para ele. Por quê? Porque é unificado, ficha técnica, tudo vai ser unificado para ambos, até para ter um controle de qualidade. Só que o Iago, ele quer ver as vendas do Márcio. Então, o usuário do Iago vai estar tudo marcado aqui.
Mas o Márcio não. O Márcio ele só pode ver as vendas dele, não pode ver a venda das outras franquias, muito menos do Iago. Então só vai estar marcado aqui a saiteria barra Márcio, que é o franqueado. Entendeu? Então você pode usar essa questão de franquias de acordo com os funcionários, aonde eles podem trabalhar. Ou eu tenho um cliente também que tem 2 lojas, não necessariamente uma franquia. Só que o Márcio trabalha de gerente numa loja, só que eu não quero que a senha de gerente do Márcio abra a loja 2, porque ele não é gerente lá. Então, a gente usa essa ideia aqui de filiais relacionadas justamente para isso. Permissões, onde cada um pode olhar. Bom, aqui é interessante o seguinte, quando você cria aqui, você vai definir uma senha. As senhas hoje eles estão obrigando você a colocar 8 dígitos com letra e letra maiúscula, tá? Então, tenha cuidado na hora de criar. Vocês podem mandar para o cliente. Uma coisa interessante é o seguinte: se você que criou a senha para o cliente, você pode marcar essa opção, alterar a senha de acesso. E lá o cliente digita a senha dele, né? Você cria uma senha para ele qualquer, você passa para ele, acessa e passa a senha, beleza. Quando for dar o treinamento, você passa o caminho para ele, vai vir aqui alterar e ele coloca uma senha para ele aqui. Ele muda a senha que a gente criou, tá bom? Aqui eu altero desta forma, tá? Beleza? A gente viu aqui o menu pessoas. Cadastros aqui, a gente vai ter cadastro de produtos, né? São produtos de venda, né? Serviços. Em alguns clientes não vai aparecer isso. O serviço seria o quê? O sistema dele é dividido por módulos, né? Um desses módulos é o ordem de serviço. Então, aqui eu cadastraria o serviço. Hoje não temos nenhum cliente que trabalha com isso, tá? Então, possivelmente vocês vão ver essa opção na nossa base aqui. Aqui a gente vai ter a parte de cadastro de grupos, tá? Que é o principal, é aquele onde fica os botõezinhos lá da máquina no sistema PDB. E o de traços. Qual é a diferença de grupo de traços? Esses traços aqui ele tem muito a ver quando você faz o autoatendimento, tá? Ele está mais vinculado ao autoatendimento. Então, já dificilmente vocês vão mexer aqui também. Bom? E aqui a gente tem os modificadores, a gente cadastra os modificadores. Essa parte de produtos, modificadores, a gente vai ver isso numa aula específica, porque aqui é bem extenso. Como eu disse, o sistema ele é dividido em módulos. Então, vocês estão vendo aqui uma coisa que vocês não é comum aparecendo na retaguarda, que é a ordem de serviço, tá vendo? Ou seja, quando o cliente ele contrata um sistema seco, que a gente chama de gerencial, onde ele só faz venda, no limite fiscal, não faz financeiro, estoque, aqui ele tem bem menos informações, não vai aparecer estoque, não vai aparecer financeiro, os botões vão saindo daqui, porque ele não usa aqueles módulos, tá? No nosso aqui tem todos, porque o nosso é demonstração. Então aqui a gente tem a ordem de serviço, isso aqui também depende de uma aula específica também, mas basicamente é o quê? A ordem de serviço, vamos imaginar uma oficina, onde você chega com um carro ali, tem uma reclamação, então há uma OS. Nessa OS eu digo ali, o cliente é o Márcio, a reclamação dele, o carro não anda, está fazendo barulho, vai colocar, depois vem o Iago, que é o mecânico, e vai interagir aqui, foi descoberto que era um problema no coxim, tal, tinha um problema também na vela, vai precisar desse equipamento para trocar. E isso vai ser passado para o Márcio. Uma vez que o Márcio aprovar pagar o serviço, aqui você vai colocar que o Iago começou a executar. O Iago finalizando, vai dar ok e essa fatura vai aparecer lá para o caixa fazer a cobrança do Márcio. Vamos supor que esse caixa seja o João. O João tem acesso a tudo que foi feito com o Márcio, tanto os serviços, né, a mão de obra, tanto as peças utilizadas. Né? Então, a ordem de serviço ela faz toda essa curva do trabalho, desde do tipo de reclamação, passando pela solução, orçamento, barra conclusão, tá? Então aqui você vai ter algumas informações, a gente vai ver isso posteriormente. Aqui a gente tem a tabela de preço. É uma tabela que não é muito comum a gente usar hoje nos clientes, tá? Mas basicamente aqui a gente consegue, eu vou passar rapidinho aqui, porque ela é simples, tá? A gente consegue alterar o preço, abre uma telinha aqui, a gente até passou a olhar pouco por ela. Eu consigo alterar o preço dos produtos aqui por grupo, tá bom? Às vezes facilita, eu tenho que trocar o preço de todos os meus jeans. Então o cliente vai filtrar aqui os jeans dele e vai alterar um por um. Fechei aqui. Isso é interessante vocês mexerem também para pegar, ter mais entendimento. Esse copiar é o quê? Esse copiar, aí eu copiar
a tabela de preço, por exemplo, composição do modificador. Olha que interessante, ó, composição de produtos, ou seja, ficha técnica, modificadores, tabela de preço e impostos, copiar de todos os produtos, tá vendo? De uma filial para outra filial. Porque o que acontece? Quando a gente cria uma filial nova, os produtos vão todos aparecer para essa filial nova, mas vão estar todos sem preço, sem imposto. Essa filial que eu criei é igual à minha anterior. Só muda o CNPJ, mas ela é simples, eu executo os mesmos preços. Você pode copiar aqui, tá? Lembrando que como você copiou aqui, depois nada impede de você alterar. Não, eu tenho 50 produtos lá. Só que só 5 produtos o preço é diferente. Você pode copiar tudo aqui e depois volta lá, selecionando os itens que você quer e mudando o preço, né, desses 5 itens na filial desejada, tá bom? Então, essa função serve para isso, tá bom? Quando o cliente tiver mais uma loja, ela é bem importante. Ajustes programados. Ajustes programados também é bem bacana. O que é isso aqui? Vamos imaginar que o cliente mandou fazer um novo cardápio, né? E que vai começar a executar em 1º de maio. Então, o cliente pode vir aqui no novo, vai perguntar o nome aqui, ó, novo cardápio. Percentual de reajuste, não vou colocar nenhum. Caso arredondamento, também não vou colocar, tá? Vamos gravar. Opa, ele me obriga a botar o percentual. Mas não tem problema não, que depois a gente consegue mudar isso aqui. Gravar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, que eu estou fazendo um novo cardápio, tá vendo? Ó, grupo de produtos, ó. Vamos adicionar aqui bebidas. E nesse novo cardápio, todas as bebidas vão ter preço. Então já vem aqui e vou alterando os valores dela. O balde vai para 25, o barril vai para 120 e por aí vai. Aí você vai colocar o preço de todos os produtos e aqui, ó, você vai ter a opção que é a seguinte, ó, aplicar, definir um agendamento. Eu escolho quando é que esses preços vão mudar. Olha, meu cardápio novo vai entrar no dia 1º, às 8 da manhã. Por que dia 1º às 8 da manhã? Porque às vezes a gente trabalha depois da meia-noite e pode gerar uma certa confusão, né? Porque tem clientes abertos do dia anterior. Então, ó, para qual loja? Vai ser só para Cabo Frio, ou é Cabo Frio. E aplico. Isso aqui é muito legal, porque ele pode alterar o preço do cardápio dele aos poucos aqui. Ele não precisa fazer tudo de vez. Ele pode fazer uma parte, gravar e vir editando. E quando ele fazer a conclusão, ele vai alterar todos os produtos, tá? Essa ferramenta é bem útil também. Logo aqui embaixo nós temos as promoções, né? As promoções é para poder eu criar ali, por exemplo, happy hour de produto, dose dupla. Lembrando que as promoções hoje só funcionam na venda balcão, tá? Não funciona na venda delivery e nem na venda em mesa. E as promoções também hoje só trabalham por faixa de quantidade. Como assim? Vamos editar um aqui. Ele diz aqui o seguinte. Eu coloco o produto que eu quero, tá vendo? Aqui tem a opção valor, pessoal, mas não está funcionando no momento, está funcionando só por faixa. Então aqui eu digo o seguinte. Toda segunda-feira, do dia 1º/3 até dia 31/7, meu show caneca, ele vai ter aqui, ó, vamos criar aqui a faixa. Toda vez que o cliente comprar, ó, de 3 a 5, comprar de 3 a 5 unidades, ele vai ter um desconto de 10%. Aqui, ó, o nome do desconto tem que ser um nome maior. Desconto de 3 a 10. Gravei. Olha aqui. Aí eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei, ó, desconto de 3 a 10. Gravei. Então, agora, toda segunda-feira, do dia 1º/3 a 31/7, se eu vender o produto promoção do chopp lá, né, o chopp caneca, quando eu vender de 3 a 5 unidades, vai ter um desconto de 10%. Lembrando que isso acontece só na venda balcão
e somente no desconto que faz, tá? A gente está para receber as próximas atualizações, onde vai liberar valor e percentual. O valor que a gente está mais acostumado, né? Outro sistema a gente usa dessa forma, e geralmente a gente faz dose dupla. Como que é a dose dupla? Vamos imaginar que a caipirinha ele faz dose dupla toda sexta-feira, de 7 da noite às 9 da noite. Então, eu vou dizer o seguinte aqui, que a caipirinha, né, do valor de R$ 15, ela vai sair a 7,50, né, dentro desse período. Ou seja, quando o garçom lançar, ele vai lançar duas para poder compor o preço de uma, os R$ 15. Claro que no caso, quando eu estou falando de 50%, poderia botar percentual também, né? 50% daria a mesma coisa, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um menu estoque, a gente também vai ter uma aula própria para ele, tá? Ele é bem simples também, aqui você tem movimentação, é bem didático aqui tudo que aconteceu, não tem nenhuma dificuldade aqui, mas depois a gente vai ter uma aula para a gente fazer essa parte de lançamento de nota. Financeira, a gente vai ter o contas a pagar e receber, o acerto de caixa, que é importante, depois a gente vai ter uma aula própria para isso também. Vou pular administrativo, porque a gente vai finalizar com ele. Aqui a gente tem relatórios. Os relatórios não mexem na configuração do sistema, então sugiro que vocês entrem em cada um deles, né? Se a gente for olhar cada um aqui, já passaram algumas horas aqui, então é interessante que vocês mexam aí, para vocês terem entendimento. Lembrando que muitos relatórios você vão mostrar o que tem lá no dashboard, mas aqui de forma mais detalhada, ou o cliente quer algo mais simples, o dashboard vai ajudar mais. Então, é muito importante que vocês tenham um domínio de relatórios desses menus como do dashboard, tá? Porque isso, inclusive, no plantão ajuda muito para quando o cliente fala, sumiu uma coisa, o produto não aconteceu tal coisa. Então, é importante a gente entender muito bem relatório e também cadastro de produto, tá? Porque às vezes o cliente fala, não imprimiu, não aconteceu tal coisa. E se você entende bem aqui as funções, vai ficar mais claro. Para a gente finalizar, vamos aqui em administrativo. O que nós temos em administrativo? Nós temos o cadastro de filiais. Aqui no cadastro de filiais é o cadastro das filiais que eu tenho, né? Na verdade, é um cadastro aqui, né? Eu faço esse vincular no OEM, que é um acesso que só eu e a Sara tem. Então, quando a gente cadastra lá, se o cliente estiver dentro do mesmo grupo econômico, o que é grupo econômico? É um guarda-chuva, é um código para várias lojas, tá? Elas vão aparecer aqui. Geralmente, os clientes, vocês vão ter uma linha só. Vamos clicar aqui em editar. Aqui em editar, a gente tem as informações básicas do cliente, né? Tudo tem que ser preenchido, isso aqui vocês já estão bem acostumados. Aqui eu tenho um sistema de tributário que ele trabalha, tá bom? A maioria dos clientes é simples, mas é que eu posso mudar de acordo com o que o cliente nos informa junto à contabilidade. Lembrando, uma vez que eu mudei uma dessas opções, para eu poder acessar as demais, eu tenho que gravar para poder voltar aqui na tela, tá? Por quê? Porque ele vai, quando muda aqui, ele altera as informações fiscais que eu tenho acesso para cadastro, tá bom? Vou continuando aqui. Aqui eu tenho os terminais, que a gente já deu uma olhada rápida aqui, né? Olha aqui, o grupo econômico é o grupo dessas lojas, tá vendo? Lembrando que você tem um código de filial. Qual é o código de filial? O código de filial está aqui, ó. Às vezes você deveria perguntar para você qual é o código da filial. O código da filial está aqui. E qual é o código do grupo econômico? Aqui em terminais eu tenho aqui o código do grupo econômico, tá? O grupo econômico é um código para todas as lojas que estão debaixo dele. Aqui a gente já viu, tá vendo? Mas aqui eu só repassando, ó. Busca compartilhamento. Não. Significa que não está tendo um centralizador na rede, tá vendo? NFC, emite nota fiscal? Todos nenhum. Se estivesse emitindo, estaria aqui com sim. É comum que os clientes tenham ali, todas as máquinas de cartão emite fiscal, e você tem uma máquina que não emite fiscal, que é a máquina de dinheiro, né, que passa dinheiro. Ou pode ser o contrário também, depende de como o cliente vai trabalhar, isso aí já não nos diz respeito. Aqui a gente tem o gestor, o SAT. O SAT é o quê? É o mecanismo fiscal de São Paulo, tá? Inclusive está caindo em desuso, que São Paulo já está migrando para a gente faz um tempo, tá? Mas pode acontecer a gente pegar um cliente mais antigo que tem um módulo SAT. Aqui a gente tem um gestor. O gestor o quê? Gestor de delivery. Quando eu marco essa opção, todo meu pedido, se eu tiver iFood relacionado, se eu tiver o delivery legal ativo, vai tudo cair na máquina que eu marquei gestor, tá bom? Lembrando que eu só posso escolher uma máquina para ser gestor, tá? Clicando aqui no lápisinho, eu tenho isso aqui de forma mais ampla, tá?
né? Então, o MEC vai ser sempre o mesmo, o nome da marca, eu posso mudar o nome dela aqui. É até interessante que mude, né? Alguns clientes botam ali o nome das funções, ou dos funcionários das máquinas, você pode colocar o número das máquinas, né? A1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode numerar aqui também. Se ela é o gestor de pedido, se ela é o autoatendimento, esse autoatendimento a gente também vai ver numa hora oportuna, que é quando eu transformo o PDV legal no autoatendimento. Se ela é limite fiscal, por que ele não está deixando a marca aqui, ó? Tá vendo que ele está falando? Veja a aba fiscal, porque esse cliente não está habilitada a configuração fiscal. Já que não está habilitada, ele não deixa nem eu mexer aqui. Nota emitida pelo cloud, isso também é uma outra situação, dificilmente a gente vai mexer aqui. Série da nota, né? Cada máquina vai ser uma série de nota. Eu tenho 3 notas que emitem na nota fiscal, então vai ser série 1, série 2, série 3. Claro, verificando se essas séries já não foram usadas algum dia ou continuando em cima desse número de série. O que é continuar? Vamos supor que ele usava lá o sistema Link. E ele estava na série 1 e a última nota emitida foi a nota 501. Então aqui eu vou botar que ele é série 1 e a próxima nota é a 502. Tá? Isso seria uma continuar nota fiscal. Porque a nota nunca se repete, senão vai dar duplicidade, a nota vai subir. Tenho certeza que vocês já pegaram isso ou já viram internamente. Aqui embaixo tem o relacionamento do ponto de venda. Hoje isso aqui tem função praticamente zero, né? A gente tem esse vínculo. Se ele busca o compartilhamento, eu estou dizendo que não, as máquinas vão trabalhar mono. O que seria mono? Eu vou lançar nela, eu tenho 10 máquinas. Se eu lançar nela, nenhuma das máquinas consegue visualizar. O cara, por exemplo, abrir a mesa do Iago aqui, a mesa 1. A mesa 1 vai estar aberta só na minha máquina. Então, não é recomendado nem com um cliente que use mesas ou cartão de consumo em uma boate para trabalhar sem centralizador. Isso aqui é mais comum com evento pré-pago, uma venda de balcão, ou quando o cliente tem apenas uma máquina. Tá? Agora, caso o cliente tenha um centralizador, a gente vai dizer que sim. E aqui a gente define o IP desse centralizador, grava e baixa as tabelas lá na maquininha. Tá? Aqui também eu tenho a opção de copiar um terminal existente, posso copiar de um para outro, tá vendo? Só que aqui copia informações bem básicas. Futuramente isso aqui vai copiar algumas coisas bem interessantes, como informações de impressora, né? Isso vai ajudar pra caramba, gente. Aqui a gente tem a abinha fiscal. Aqui na abinha fiscal a gente vai colocar aqui as informações do fiscal do cliente. Primeira coisa, eu tenho que vir aqui o meu não está habilitado porque eu não tenho fiscal, tá? Mas depois a gente tem vídeo aí do PDV Legal que vai especificar bem isso aqui. Vai ter um campo aqui onde colocaria o CSC do cliente, né? Colocaria os dois CSC, gravaria, depois viria em cadastro, ele ia girar para minha chave do Migrate para deixar pronto para poder receber o certificado digital, tá? Aqui a gente tem a minha parâmetros, onde eu coloco o logo do cliente, né? Basicamente a gente só mexe no logo. Aqui eu tenho o cabeçalho do ticket, o rodapé, posso colocar essas informações. Isso aqui é bem importante, que é a taxa de serviço, eu passo aqui, ó. Identificação do acréscimo do cupom. Quando a gente pega uma base zerada, ele vem dessa exata forma aqui, ó. Vem escrito serviço, aí eu mudo para taxa de serviço. Geralmente vocês pegam isso pronto, porque na hora que eu vou confeccionar a base de vocês, eu já coloco tudo isso. Mesmo que a gente usando taxa, já configura. Mas é interessante vocês saberem. Aqui eu identifico taxa de serviço, digo que ela é um acréscimo, tá vendo? Esse desconto no acréscimo geralmente aqui não, tá? No caso aqui é desconto em cima do acréscimo. O que acontece? Quando você dá um desconto numa mesa, pela lei, você não pode dar desconto nos 10% do garçom, tá? Porque o desconto dele, ele produziu aquilo, você não pode descontar em cima. Então, por padrão aqui vai ter não. Se algum cliente reclamar, você pode mudar aqui para cima. Nem questiona ele, só muda. Se vai usar repique é o quê? Não sei se você repararam, quando você vai a máquina tem troco, ela abre uma telinha perguntando se eu quero usar aquele troco, a venda deu R$40. Eu digitei 50, troco de 10. Ele está perguntando se eu quero salvar aqueles 10 em repique. O que seria isso? Isso é elogio para o garçom. Quando eu digo que sim, ele pergunta para qual garçom está indo. Está indo para o Márcio. Aqueles R$10 vai lá para o histórico de comissão dele, já vai ser relacionado já, tá? Isso aqui geralmente vai ficar não também dos clientes, tá? A não ser que os clientes peçam. E aqui, ó, como eu disse, a gente tem essa opção acréscimo, a gente muda para produto, só que quando a gente muda para produto, abre essa exclamação aqui.
CIzinho aqui no caso. A gente tem que fazer a configuração dos 10%. Aqui a gente vai colocar o NCM, o SES, situação tributária, que eu boto geralmente substituição, 5405, 500, e aqui embaixo 99 e gravo. Claro que isso aqui é uma configuração genérica, tá? Isso pode mudar de acordo com a exigência fiscal do cliente. Então, o cliente vai passar para a gente, tá bom? Logo embaixo eu tenho recebimento parcial. Aceito receber parcial na máquina? Né? Aquele botãozinho lá de parcial? Se sim, marca que sim. Se algum cliente falar, não quero que tenha parcial aqui porque me gera insegurança, vai botar aqui não. Horário de corte de máquina, do caixa, geralmente eu coloco 8 horas da manhã. O que é corte? É a hora que eu olho de um turno para o outro, né? De um dia trabalhado para o outro. Eu coloco 8 horas da manhã porque se é um cliente que trabalha meia-noite, né, pega madrugada, dificilmente ele vai estar aberto até as 8. Então, eu boto um horário ali acima para poder fazer o corte de caixa. Ou seja, todo o fechamento de caixa dele vai pegar da abertura até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Vamos imaginar assim. Se junta fichas, ou seja, eu posso fazer muitos pagamentos de mesa, geralmente aqui está assim. Rateio de mesa, eu posso picar em vários documentos. Isso aqui não funciona para a gente, tá? Só funciona em São Paulo, no site. Então aqui é indiferente que a gente colocar. Pede lugar na mesa. Se pede lugar na mesa, ele pediu um assento ali, né, onde a pessoa está sentada. Nem todo mundo usa essa opção, na nossa está ativa aí. E aqui você diz qual é o apelido que você quer colocar. Lugar, cadeira, banco. Você coloca o que tiver mais sentido na sua leitura de relatório. Mas como eu disse, isso aqui, nem todos os clientes vão usar isso. É uma coisa do dia a dia que o cliente vai passar. Porque eu tenho a parte de royalties, né? Isso aqui é quando o cliente é de uma franquia. Eu coloco aqui quanto ele me paga de royalties aqui em porcentagem ou sem taxa de marketing. Continuando, a gente tem aqui o grupo tributário. Aqui no grupo tributário, eu crio as tributações dele. Geralmente, eu crio duas aqui, né? Que eu só criei uma, vou criar, é bom que eu crie a segunda aqui. Aqui, substituição tributária, se eu clicar no lapisinho, eu adiciono todos os produtos que eu quero que tenha esse imposto, ó. Coloquei aqui, ó, todos os produtos. Tá vendo? Ele adotou todos os grupos de produto. E aqui em tributos, ó, eu faço a configuração. Substituição tributária vai ser 5405, 500 e 99. Sempre que eu alterar aqui, eu marco essa opção, ó, atualizar tributos de todos os produtos. Pronto, todos os produtos estão sendo atualizados nesse exato momento. Ó. Atualizou todos lá. Aí está dizendo que tem 275 produtos dentro desse substituição tributária. Mas aqui também, geralmente, eu crio também o tributário integralmente. Então, eu vou vir aqui, ó, novo grupo fiscal, ó. Tributos. Integral. Geralmente, aqui eu não vou adicionar os grupos. Esse aqui vai ser só de teste. Aí eu vou aqui em tributos e mudo aqui. Opa, cliquei errado aqui. É no de baixo. Na verdade, ele mudou aqui para mim. Ele bugou aqui, ó. Depois a gente refaz isso aqui. Ele bugou tudo aqui. Tributo integral, bugou tudo. A gente vai mudar aqui. Aqui no caso é base reduzida, 5102, 102, 99, gravei. Tá vendo? Deixa eu só mudar aqui a substituição tributária para pegar os produtos de novo. Pronto. Agora estou aqui com minhas duas tributações. Aí você poderia vir aqui, ó, na canetinha e editar os grupos que vão participar de cada um, etc. Tá? Todas as bases que eu crio, eles têm esses dois aqui, que é o básico que o cliente precisa. Tá bom? Claro que isso aqui pode mudar, exemplo. O Iago pegou aí recentemente um cliente que está mudando de simples para tributário. Então, vai mudar aqui as informações dele. Então, aqui não vai aparecer para mim, Iago, mas quando eu mudasse ele lá para normal, aqui em vez de 500, iria aparecer o 060, aí você ia fazendo os arranjos aqui, tá? Aqui a gente tem a taxa de entrega, que a gente cadastra as taxas de entrega. A gente pegou um suporte essa semana com isso. Então, aqui você cria cada taxa aqui. Lembrando que a taxa você só dá um nome a ela, valor, e se a taxa padrão. Padrão é que sempre vai pedir ali de início. E aqui a gente tem a parte de integrações, que é onde faz a integração de iFood, de Delivery Legal, etc. Tá bom? Então, esse aqui é o grupo filiais. O nosso link já vai acabar já.
Então, continuando aqui. Então, a gente viu aqui filiais, né? Logo abaixo nós temos o cadastro, forma de pagamento. Aqui, geralmente, também já entrego vocês com tudo cadastrado, mas é bem simples, tá? Eu vou clicar em uma para editar, que a gente vai ter mais noção. Como aqui do cartão de débito. Nome da forma de pagamento, o que ela representa na classificação fiscal, tá? Você vincula aqui, que você está vendo tem várias formas aqui. Se ela permite troco, é um cartão, obviamente não. Se é conta assinada, também não. Né? Conta assinada significa que eu vou fazer uma dívida para o cliente pagar depois. E toda vez que eu marco conta assinada, eu só consigo concluir a venda se tiver um cliente relacionado à venda. Se abre gaveta, isso é o caso, o cliente recebeu um dinheiro, né? Eu tenho a gaveta conectada ali à impressora, né? Um D2, porque o sistema vai mandar o pulso para poder abrir a gaveta, tá bom? Acerto de caixa, aqui no meu tá errado, mas geralmente eu coloco D mais 1, que é o quê? Eu só acerto o caixa do dia anterior. Eu olho para trás e acerto o caixa. Se a moeda está ativa, não quero que essa moeda apareça lá, marco aqui. Se ela é de autoatendimento, depois a gente vai entender o que é autoatendimento, tá? Mas isso aqui está dizendo se essa moeda participa do autoatendimento, tá bom? Aqui, nesse caso, como não tem autoatendimento ativo, é diferente. Se ela é um TEF, o que é um TEF? O TEF é toda moeda que tem um relacionamento com a máquina de cartão. Quando aquele cartão crédito, débito, Pix, ele não abre a função da máquina, vai aproximar o cartão gera o QR Code, então ela é um TEF. O dinheiro não é um TEF, a conta assinada não é um TEF. O que acontece se eu botar um dinheiro com um TEF ou um Pix? Simplesmente vai dar um erro, não vai acontecer nada, não vai conseguir saber o que fazer, vai dar um erro na tela. Tá? Essas partes aqui são vinculadas à parte financeira, tá? A gente não vai ver ela agora, a gente vai ver depois que tiver financeiro pronto. Que vai ser onde cai a receita, despesa, taxa do cartão, mas aqui, grosso modo dizendo, a gente poder fazer a conciliação de cartão, descontar as taxas que cada cartão cobra, dizer em qual banco ele deposita, porque às vezes tem uma máquina ali da Stone, outra da Cielo, outra da Rede, cada um depositando num banco diferente. Então, posso fazer essa gerência para que isso reflita lá no financeiro. Depois a gente vai ver isso na prática, tá? Então, toda essa parte de baixo tem a ver com isso. E aqui em filiais, eu digo onde essas moedas eu vou trabalhar com elas. Lembrando, isso acontece somente quando eu tenho mais de uma loja, eu escolho a filial. E aqui tem uma coisa interessante, visibilidade dos dispositivos. Aqui eu digo em qual dispositivo essa moeda vai aparecer, olha que legal. Apenas dispositivo POS, apenas dispositivos que não são POS barra TEF. O que são dispositivos POS barra TEF? São as máquinas de cartão. É um dispositivo POS barra TEF. O que não é? É um celular, um tablet, um D2. Por exemplo, vamos supor que eu criei aqui as moedas de cartão. Cartão crédito, débito, Pix, que vai pagar na própria Stone. Eu quero que essas moedas apareçam só nas moedas pós-TEF. Então, vou marcar em cada uma aqui. Ela só aparece na máquina de cartão. Aí eu vou criar uma outra moeda chamada pagamento cartão, sei lá, PagSeguro, que é a outra máquina de cartão que o cliente deixa lá no balcão, que ele passa ali um dinheiro naquela maquininha, vai recebendo naquela maquininha ali. E lá no D2, eu quero que essa moeda apareça só no D2. Então, eu criaria essa moeda e diria para ela não aparecer em equipamentos que não são POS, né, o TEF. Ou seja, lá no D2 vai aparecer as moedas que são pagamentos offline, digamos assim, e no TEF e na Stone ia aparecer somente as moedas que são pagamento online, né, que são um recurso da própria máquina de cartão, tá bom? Isso não é muito comum de acontecer não, mas é interessante vocês saberem, porque pode acontecer de um caso ou outro que a gente tem uma situação dessa. A gente já teve um cliente que usou isso, tá? Então aqui a gente viu o cadastro de moedas. Aqui a gente vai ter a visão geral, voltando aqui, ó, que ele mostra para mim, ó, quais são ativas e quais são TEF, tá? Vocês veem que o dinheiro é um que não pode ser excluído, porque ela é a moeda base do sistema. Se eu clicar aqui na canetinha, eu edito ela. O que muda nela aqui? Muda que ela é dinheiro, que ela é troco, ela não é conta assinada, né, também tem que ser D mais 1. Todas são D mais 1, tá? Todas. E aqui, se ela é TEF, o dinheiro obviamente não é TEF, né, e aceita troco. Meu estabelecimento não dá troco, aí você desmarcaria essa opção, tá bom?
e aqui é a forma de pagamento dela. Tem uma pegadinha aqui que é o seguinte, cara, o Pix. Esse aqui é o Pix, tá vendo que ele puxa da própria máquina de cartão. Toda vez que você cadastrar um Pix aqui, ele tem que ser sempre Pix estático, tá bom? Se for esse Pix dinâmico, ele pode dar problema na hora de fazer a emissão de nota fiscal, tá? Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, dá problema com isso daqui. Então, você botando estático para todo mundo já resolvia. O Pix também ele faz TED, tá vendo? E aqui reconhece com o Pix. E o que muda aqui mais é a conta assinada, né? A conta assinada aqui, o pagamento dela aqui eu não deixo outros, eu coloco o dinheiro sempre, tá bom? Isso aqui é informação fiscal. Isso aqui é caso o cliente vai emitir nota fiscal dessa conta assinada. Aparecer dinheiro na nota fiscal é indiferente, não significa nada. Isso aqui é só para preencher campo, tá? Digo que ela é uma conta assinada, ou seja, eu só consigo vender com ela se eu relacionar o cliente na venda e se aquele cliente tiver permissão de conta assinada, tá bom? Obviamente ela não é um TED, tá? Aqui também todas são D mais 1. Você pode cadastrar outras formas. Aqui, por exemplo, criar uma forma de pagamento criada, bonificação para funcionário, né? Isso provavelmente foi um teste que fizemos aí interno também, tá bom? Beleza, vimos aqui a forma de pagamento. Aqui a gente tem os pontos de venda. Hoje os pontos de venda não tem muita força no sistema, tá? O cadastro aqui, ele serve para você vincular lá na máquina. Não sei se você lembra, lá no cadastro de máquina tinha a opção de vincular pontos de venda. Hoje aqui não tem muita função, mas a lógica é que mais tarde esses pontos de venda eu consiga vincular eles, por exemplo. Quando eu estou no bar da piscina, a minha impressora bar é a impressora que está perto da piscina. Quando eu estou no restaurante, é a impressora que eu vai imprimir de coisas de bar é a impressora que está interna, é um IP diferente. Seria para isso. Hoje aqui não funciona, mas a gente tem a integração com um software chamado RIX, que é um software de hotel, que lá um cliente lá atrás, que esse ponto de venda funciona dessa forma, é bem bacana, inclusive. Aqui a gente tem as configurações do sistema. Aqui nas configurações, geralmente, a gente só mexe aqui, ó. A gente coloca o tipo de fechamento, eu coloco detalhado, vai vir todas as informações possíveis do fechamento, vai ser uma fita grandona. Caso o cliente reclame, a fita de fechamento está muito grande, eu posso vir aqui e mudar para resumida, tá? Mas é melhor a gente deixar, a princípio, detalhado e o cliente reclamar do que ele achar que não tem informação, tá bom? Aqui geralmente a gente não mexe em nada. Aqui a gente cadastra as impressoras. O cliente vai botar uma impressora nova lá. Ele vai botar uma impressora chamada pizzaria. Vou clicar aqui em adicionar. Vou clicar na impressora pizzaria aqui. Pronto, cadastrei essa impressora pizzaria aqui. Agora, quando lá na maquininha de cartão vai aparecer essa nova impressora pizzaria. E lá eu seto o IP dela, tá? E essa impressora aqui agora está disponível para eu relacionar com o cadastro de produto também, tá bom? Daqui para cá a gente não mexe, geralmente a gente não mexe muita coisa não, tá? Mas é interessante vocês entrarem para entender cada coisa, tá vendo? Ele pergunta de localização, tipo de tributo, se o sistema está apto para usar na Colômbia, no nosso caso. Aqui embaixo tem a parte de marcar também, que vai usar o markup dos produtos, mas geralmente a configuração é só essa daqui, tá? Voltando aqui ao administrativo, aqui a gente tem um menu novo aqui, tá? Que é um motivo de cancelamento, só que em breve vai ter um PDD legal, que é o quê? Eu vou cadastrar os meus motivos de cancelamento, por exemplo, teste sistema. O cliente vai cancelar um produto e eu quero que seja feito o cancelamento, né? Na hora de fazer o cancelamento, eu quero que o meu funcionário clique no motivo, porque isso vai gerar relatório para mim. É interessante que é o seguinte, olha, eu digo aqui se baixa estoque ou não. Quando ele vai baixar estoque? Vou mostrar um exemplo agora. Cadastrei um teste de sistema. Vamos supor aqui, ó, cliente, produto, passou do ponto. Vamos supor que foi a carne que passou do ponto. No caso, como ela já foi produzida, eu digo que sim. Eu vou cancelar ela, mas ainda assim ela baixa o estoque. Tá vendo? Então aqui eu vou criando todas as configurações de possibilidades de motivos de cancelamento. Aí eu sou obrigado a responder na hora que eu vou cancelar o produto e também defino se ele baixa o estoque ou não. Logo aqui embaixo a gente vai ter também a opção de tipos de desconto. Aqui em tipos de desconto a gente vai cadastrar os descontos também, né? Qual é o tipo de desconto? Cliente VIP. Visitado, sim ou não?
Isso aqui é interessante, ó, porque todo cliente VIP tem 10% de desconto, ó. Gravei aqui, já tem um desconto. Marquei cliente VIP, já dá 10%. Não, quero outro tipo de desconto. Desconto livre, vamos supor. Claro que se botar um nome não tem sentido, né? Mas vamos botar aqui assim. Significa o quê? Quando eu selecionar a opção desconto livre, aqui nem está ainda, porque essa opção aqui também está para liberar ainda, não está 100% pronto. Mas quando eu botar desconto livre e gravasse, né, quando lá na hora que você escolher desconto lá na maquininha de cartão, ele vai me dar a opção de escolher qual tipo de desconto, se é um desconto fixo ou se é um desconto em aberto ali, tá bom? Essas duas opções que eu mostrei para vocês agora, o motivo de cancelamento tipo de desconto, ele está para entrar, para funcionar na maquininha nas próximas semanas, tá bom? Então, se você lembrar de algum cliente que tinha alguma reclamação quanto a isso, né, sobre o motivo de cancelamento, tipo de desconto, a gente vai ter essas novas funções e provavelmente também o sistema pode ser que ele obrigue a gente a cadastrar isso, né, nessas atualizações. Então, já fique ciente aqui, tá bom? Então, a gente viu todo o menu administrativo. Aqui a gente tem um relatório, como eu disse, é bom vocês olharem depois internamente aí. A gente tem aqui a parte de atendimento, né? Esse atendimento aqui ele mostra os comunicados, que é a mesma coisa essa cartinha que eu mostrei lá no início, são comunicados internos, não temos nenhum. E acerto de vendas de produtos. Isso aqui é importante porque, vamos supor que a gente está atendendo uma padaria, tem vários itens aí sem código de barras. Então aqui, ó, eu posso então marcar os iengentinhos como vazios, quando não marcar os iengentinhos vazios como sem gentinho. Por quê? Para você fazer emissão fiscal, quando tem código de barra, a Cefaz ela pode implicar, dependendo do seu tipo de segmento, porque ela consegue identificar o produto pelo código de barra que tem na base da Cefaz. Então, quando eu marco sem jeitinho, a tag lá da nota fiscal vai ser preenchida com essa informação, aí isso vai fazer a Cefaz ignorar essa obrigação, tá bom, gente? Então, basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem ajuda, né, que vai para a tela de ajuda do sistema, onde a gente tem todos os manuais. Às vezes vocês estão passando por algum aperto, em vez de sofrer, pode clicar aqui em ajuda, ó, escrever, buscar aquilo que você quer, que ele tem bastante explicação. Ó, retaguarda, tá vendo? Explicando aqui o dashboard. Tem muita coisa interessante aqui que vocês depois podem estar. O cliente pediu um suporte, vocês podem clicar aqui direto, até mesmo orientar o cliente também. Você está fazendo um treinamento de estoque, se você ficar alguma dúvida, você pode vir aqui, ó, em ajuda, acha aqui um modo de estoque, ó, e aqui no modo de estoque vai ter tudo que eu te ensinei, ó, entrada de estoque, saída de estoque, transferência, tá? Então é uma ferramenta que pode ser usada tanto por vocês quanto no nosso cliente final. Bom, pessoal, então a gente finalizou aqui essa parte, principalmente configurações e algumas coisas que são básicas da instalação do PDV Legal. Posteriormente a gente vai fazer um treinamento só de cadastro de produtos, estoque financeiro e ordem de serviço também. Então, os 4, a gente voltar aqui, vão ser 4 aulas possivelmente. Antes da gente finalizar aqui, deixa eu só mostrar aqui uma última tela para vocês. Então, continuando aqui. Então, a gente viu aqui filiais, né? Logo abaixo nós temos o cadastro, forma de pagamento. Aqui, geralmente, também já entrego vocês tudo cadastrado, mas é bem simples, tá? Eu vou clicar em uma para editar, que a gente vai ter mais noção. Uma do cartão de débito. Nome da forma de pagamento, o que ela representa na classificação fiscal, tá? Você vincula aqui, que você está vendo tem várias formas aqui. Se ela permite troco, um cartão, obviamente não. Se é conta assinada, também não. Né? Conta assinada significa que eu vou fazer uma dívida para o cliente pagar depois. E toda vez que eu marco conta assinada, eu só consigo concluir a venda se tiver um cliente relacionado à venda. Se abre gaveta, isso é o caso, o cliente recebeu um dinheiro, né? Eu tenho a gaveta conectada ali à impressora, né? Um D2. Porque o sistema vai mandar o pulso para poder abrir a gaveta, tá bom? Acerto de caixa. Aqui no meu está errado, mas geralmente eu coloco D mais 1, que é o quê? Eu só acerto caixa do dia anterior. Eu olho para trás e acerto caixa. Se a moeda está ativa, não quero que essa moeda apareça lá. Marco aqui.
Se ela é de autoatendimento, depois a gente vai entender o que é autoatendimento, tá? Mas isso aqui está dizendo se essa moeda participa do autoatendimento, tá bom? Aqui, nesse caso, como não tem autoatendimento ativo, é diferente. Se ela é um TEF, o que é um TEF? O TEF é toda moeda que tem um relacionamento com a máquina de cartão. Quando aquele cartão crédito, débito, Pix, ele não abre a função da máquina para aproximar o cartão gera o QR Code, então ela é um TEF. O dinheiro não é um TEF, o conta assinada não é um TEF. O que acontece se eu botar um dinheiro com um TEF ou um Pix? Simplesmente vai dar um erro, não vai acontecer nada, não vai você saber o que fazer, vai dar um erro na tela. Tá? Essas partes aqui são vinculadas à parte financeira, tá? A gente não vai ver ela agora, a gente vai ver depois que tiver financeiro pronto. Que vai ser onde cai a receita, despesa, a taxa do cartão, mas aqui, grosso modo dizendo, a gente poder fazer a conciliação de cartão, descontar as taxas que cada cartão me cobra, dizer em qual banco ele deposita, porque às vezes tem uma máquina ali da Stone, outra da Cielo, outra da Rede, cada um depositando no banco diferente. Então, posso fazer essa gerência para que isso reflita lá no meu financeiro. Depois a gente vai ver isso na prática, tá? Então, toda essa parte de baixo tem a ver com isso. E aqui, filiais, eu digo onde essas moedas eu vou trabalhar com elas. Lembrando, isso acontece somente quando eu tenho mais de uma loja, eu escolho a filial. E aqui tem uma coisa interessante, visibilidade dos dispositivos. Aqui eu digo em qual dispositivo essas moedas vão aparecer, olha que legal. Apenas dispositivo POS, apenas dispositivos que não são POS barra TEF. O que são dispositivos POS barra TEF? São as máquinas de cartão. É um dispositivo POS barra TEF. O que não é? É um celular, um tablet, um D2. Por exemplo, vamos supor que eu criei aqui as moedas de cartão. Cartão crédito, débito, Pix, que vai pagar na própria Stone. Eu quero que essas moedas apareçam só nas moedas pós-TEF. Então, vou marcar em cada uma aqui. Ela só aparece na máquina de cartão. Aí eu vou criar uma outra moeda chamada pagamento cartão, sei lá, PagSeguro, que é a outra máquina de cartão que o cliente deixa lá no balcão, que ele passa ali um dinheiro naquela maquininha, vai recebendo naquela maquininha ali. E lá no D2, eu quero que essa moeda apareça só no D2. Então, criaria essa moeda e diria para ela não aparecer em equipamentos que não são POS, né, o TEF. Ou seja, lá no D2 ia aparecer as moedas que são pagamentos offline, digamos assim, e no TEF e na Stone ia aparecer somente as moedas que são pagamento online, né, que são um recurso da própria máquina de cartão, tá bom? Isso não é muito comum de acontecer não, mas é interessante vocês saberem, porque pode acontecer de um caso ou outro que o cliente tem uma situação dessa. A gente já teve um cliente que usou isso, tá? Então aqui a gente viu o cadastro de moedas. Aqui a gente vai ter a visão geral, voltando aqui, ó, que ele mostra para mim, ó, quais são ativas e quais são TEF, tá? Vocês veem que o dinheiro é um que não pode ser excluído, porque ela é a moeda base do sistema. Se eu clicar aqui na canetinha eu edito ela, o que muda nela aqui? Muda que ela é dinheiro, que ela é troco, ela não é conta assinada, né, também tem que ser D mais um. Todas são D mais um, tá? Todas. E aqui, se ela é TEF, o dinheiro obviamente não é TEF, né, e aceita troco. Meu estabelecimento não dá troco, aí você desmarcaria essa opção, tá bom? E aqui é a forma de pagamento dela. Tem uma pegadinha aqui que é o seguinte, cara, é o Pix. Esse aqui é o Pix, tá vendo que ele custa da própria máquina de cartão. Toda vez que você cadastrar um Pix aqui, ele tem que ser sempre Pix estático, tá bom? Se for esse Pix dinâmico, ele pode dar problema na hora de fazer emissão de nota fiscal, tá? Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, nós podemos isso daqui. Então, se eu botando estático para todo mundo, já resolvia. O Pix também ele faz TEF, tá vendo? E aqui reconhece com o Pix. E o que muda aqui mais é a conta assinada, né? A conta assinada aqui, o pagamento dela aqui eu não deixo outros, eu coloco o dinheiro sempre, tá bom? Isso aqui é informação fiscal. Isso aqui é caso que a gente vai emitir nota fiscal dessa conta assinada. Aparecer dinheiro na nota fiscal é indiferente, não significa nada. Isso aqui é só preencher campo, tá? Digo que ela é uma conta assinada, ou seja, eu só consigo vender com ela se eu relacionar o cliente na venda e se aquele cliente tiver permissão de conta assinada, tá bom? Obviamente ela não é um TEF, tá? Aqui também todas são D mais um.
Você pode cadastrar outras formas. Aqui, por exemplo, criar uma forma de pagamento criada, bonificação funcionário, né? Isso provavelmente foi um teste que fizemos aí interno também. Tá bom? Beleza, vimos aqui a forma de pagamento. Aqui a gente tem os pontos de venda. Hoje os pontos de venda não tem muita força no sistema, tá? Esse cadastro aqui, ele serve para você vincular lá na máquina. Não sei se você lembra, lá no cadastro de máquina tinha a opção de vincular pontos de venda. Hoje aqui não tem muita função, mas a lógica é que mais tarde esses pontos de venda eu consiga vincular eles, por exemplo. Quando eu estou no bar da piscina, a minha impressora bar é a impressora que está perto da piscina. Quando eu estou no restaurante, é a impressora que eu vai imprimir de coisas de bar é a impressora que está interna, é um IP diferente. Seria para isso. Hoje aqui não funciona, mas a gente tem a integração com um software chamado Rix, que é um software de hotel, que um cliente que leva atrás, que esse ponto de venda funciona dessa forma. É bem bacana, inclusive. Aqui a gente tem as configurações do sistema. Aqui nas configurações, geralmente, a gente só mexe aqui, ó. A gente coloca o tipo de fechamento, eu coloco detalhado, vai vir todas as informações possíveis no fechamento, vai ser uma fita grandona. Caso o cliente reclame, a fita de fechamento está muito grande, eu posso vir aqui e mudar para resumida, tá? Mas é melhor a gente deixar a princípio detalhado, o cliente reclamar, do que ele achar que não tem informação, tá bom? Aqui geralmente a gente não mexe em nada. Aqui a gente cadastra as impressoras. O cliente vai botar uma impressora nova lá. Ele vai botar uma impressora chamada pizzaria. Eu vou clicar aqui em adicionar. Vou clicar na impressora pizzaria aqui. Pronto, cadastrei essa impressora pizzaria aqui. Agora, quando lá na maquininha de cartão vai aparecer essa nova impressora pizzaria. E lá eu seto o IP dela, tá? E essa impressora aqui ela está disponível para eu relacionar no cadastro de produto também, tá bom? Daqui para cá a gente não mexe, geralmente a gente não mexe muita coisa não, tá? Mas é interessante vocês entrarem para entender cada coisa, tá vendo? Ele pergunta de localização, tipo de tributo, se o sistema está apto para usar na Colômbia, no nosso caso. Aqui embaixo tem a parte de marcar também, que vai usar o marcar dos produtos, mas geralmente a configuração é só essa daqui, tá? Voltando aqui ao administrativo, aqui a gente tem um menu novo aqui, tá? Que é um motivo de cancelamento, só que em breve vai ter um PDF legal, que é o quê? Eu vou cadastrar os meus motivos de cancelamento, por exemplo, teste sistema. O cliente vai cancelar um produto e eu quero que seja feito o cancelamento, né? Na hora de fazer o cancelamento, eu quero que o meu funcionário clique no motivo, porque isso vai gerar relatório para mim. É interessante é o seguinte, olha, eu digo aqui se baixa estoque ou não. Quando é que vai baixar estoque? Vamos mostrar um exemplo agora. Eu acho que cada vez um teste sistema. Vamos supor aqui, ó, cliente, produto passou do ponto. Vamos supor que foi a carne que passou do ponto. No caso, como ela já foi produzida, eu digo que sim. Eu vou cancelar ela, mas ainda assim ela baixa o estoque. Tá vendo? Então aqui eu vou tendo todas as configurações de possibilidades de motivos de cancelamento. Aí eu sou obrigado a responder na hora que eu vou cancelar o produto e também defino se ele baixa o estoque ou não. Logo aqui embaixo a gente vai ter também a opção de tipos de desconto. Aqui em tipos de desconto a gente vai cadastrar os descontos também, né? Qual é o tipo de desconto? Cliente VIP. Visitado, sim ou não? Isso aqui é interessante. Todo cliente VIP tem 10% de desconto. Ó. Gravei aqui, já tem um desconto. Marquei cliente VIP, já dá 10%. Não, quero outro tipo de desconto. Desconto livre, vamos supor. Claro que se botar um nome tem sentido, né? Mas vamos botar aqui assim. Significa o quê? Quando eu selecionar a opção desconto livre, aqui nem está ainda, porque essa opção também está para liberar ainda, tá? Não está 100% pronto. Mas quando eu botar desconto livre gravasse, né, quando lá na hora que eu escolher desconto lá na maquininha de cartão, ele vai me dar a opção de escolher qual tipo de desconto, se é um desconto fixo ou se é um desconto em aberto ali, tá bom? Essas duas opções que eu mostrei para vocês agora, o motivo de cancelamento, tipo de desconto, ele está para entrar, para funcionar na maquininha nas próximas semanas, tá bom? Então, se você lembrar de algum cliente que tinha alguma reclamação quanto a isso, né, sobre o motivo de cancelamento, tipo de desconto, a gente vai ter essas novas funções e provavelmente também o sistema pode ser que ele obrigue a gente a cadastrar isso, né, nessas atualizações. Então, já fique cientes aqui, tá bom? Então, a gente viu todo o menu administrativo.
Aqui a gente tem um relatório, como eu disse, é bom vocês olharem depois internamente aí. A gente tem aqui a parte de atendimento, né? Esse atendimento aqui ele mostra os comunicados, que é a mesma coisa dessa cartinha que eu mostrei lá no início, são comunicados internos, não temos nenhum, e acerto de de produtos. Isso aqui é importante porque, vamos supor que a gente está atendendo uma padaria, tem vários itens, eles têm código de barras. Então aqui, ó, eu posso então marcar os ienes gentis com vazios, quando não marcar os ienes vazios como sem gentim. Por quê? Para você fazer emissão fiscal, quando tem código de barra, a Cefaz ela pode implicar, dependendo do seu tipo de segmento, porque ela consegue identificar o produto pelo código de barra que tem na base da Cefaz. Então, quando eu marco sem gentim, a tag lá da nota fiscal vai ser preenchida com essa informação. Aí isso vai fazer a Cefaz ignorar essa obrigação. Tá bom, gente? Então, basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem a ajuda, né, que vai para a tela de ajuda do sistema, onde a gente tem todos os manuais. Às vezes vocês estão passando por algum aperto, em vez de sofrer, pode clicar aqui em ajuda, escrever, buscar aquilo que você quer, que ele tem bastante explicação. Ó, retaguarda, tá vendo? Explicando aqui o dashboard. Tem muita coisa interessante aqui que vocês depois podem estar. O cliente pediu um suporte, vocês podem clicar aqui direto, até mesmo orientar o cliente também. Pô, você está fazendo ali um treinamento de estoque, pô, se você ficar com alguma dúvida, você pode vir aqui, ó, em ajuda, acha aqui um módulo de estoque, ó, e aqui no módulo de estoque vai ter tudo que eu te ensinei, ó, entrada de estoque, saída de estoque, transferência, tá? Então é uma ferramenta que pode ser usada tanto por vocês quanto no nosso cliente final. Bom, pessoal, então a gente finalizou aqui essa parte das, principalmente, configurações e algumas coisas que são básicas da instalação do PDV Legal. Posteriormente a gente vai fazer um treinamento só de cadastro de produtos, estoque financeiro e ordem de serviço também. Então, os 4, a gente voltar aqui, vão ser 4 aulas possivelmente. Antes da gente finalizar aqui, deixa eu só mostrar aqui uma última tela para vocês.